da descendência de Caim. Então é como que no sangue, sabe, no DNA de todos que ele foi gerando, veio como que uma maldição da terra de Nimrod, que é a atual Sinar, a terra do Iraque, que veio a Babilônia. O atual daquela época Sinar, da idolatria, começou através de Caim. Seria isso coincidência? Que o homem que derrama o sangue do seu irmão, e o diabo vê que o sangue derramado faz que campe diante de Deus por justiça. Aí o diabo faz que, de uma descendência de Caim, o cara mata um porque esbarrou nele, outro porque pisou no seu pé, e ainda conta isso para suas duas mulheres. Ó, matei um homem porque fez isso comigo, outro porque pisou no meu pé. E dessa geração já estava perdida, já vinha esse DNA destrutivo de malignidade e violência. Nasce uma terra de Nimrod, onde ele foi um grande, como se diz, um herói da antiguidade, ou como um grande rei da antiguidade, maligno, da onde sai o maior antro de idolatria daquela época. Então, escuta, no Novo Testamento, João Batista, ele começa a anunciar o Evangelho, ele diz assim, ó: é necessário que o machado desça a raiz da árvore. Ele não diz que o machado vai cortar a árvore. Ele diz que o machado tem que descer a raiz da árvore. Está entendendo? O machado desce a raiz. Raiz fala daquilo que está escondido, daquilo que não se vê. Então nós temos que sair de um nível que temos estado até agora e avançar no reino do Espírito, para romper e na raiz da malignidade colocar o machado, que é a palavra de Deus, a espada de dois gumes, e quebrar e cortar a raiz do pecado, da maldição, da violência, que faz com que o homem seja de um coração duro, que faz com que continue no seu pecado, que faz com que mate sem sentir nada, que faz com que o inimigo estabeleça uma plataforma, uma base de operação. Porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, por mais em trevas que esteja o mundo, enquanto a igreja está aqui, a igreja tem de Deus e de Jesus Cristo e o Espírito Santo que está conosco o poder do nome acima de todo nome, de destruir as obras do diabo. E se não estamos destruindo as obras do diabo, o problema não está em Deus e nem em sua palavra. O problema está em nós, que deixamos a mentira do diabo. É assim mesmo. Não, Jesus disse que nos últimos dias o pecado iria aumentar. Jesus disse, e usamos argumentos bíblicos para justificar o fracasso de nós como igreja. Jesus disse isso, é verdade, mas não justifica eu ser frutífero, não justifica eu não ter a autoridade e o poder de Deus para ir na raiz do problema. Amém? O mundo jaz no maligno enquanto um servo do Senhor não chega, porque quando ele chegar, o Senhor vai com ele, porque está escrito em Coríntios 6:17, está escrito: quem se une ao Senhor é o Espírito com ele. Então, quando você aceitou a Jesus, o Espírito Santo veio no seu espírito. Jesus está no seu espírito, no seu coração. Então, onde você... o Senhor Jesus está contigo. E onde ele chega, você observe no Novo Testamento, observe, irmão, que aonde Jesus chegava, sempre prevalecia a vontade de Deus. Jesus era a expressão do amor de Deus. Aonde Jesus chegava, olha, Jesus chega, ele atravessa o mar. No meio do caminho, houve um vento furioso.
Ele repreende o vento e a fúria do mar. Quando chega do outro lado, e demora dois, mas um dos mais piores. Venha ao seu encontro. Jesus expulsa, resistiu por um momento. Qual o teu nome? Legião. Sabe o que está registrado? Sabe o que está registrado? Qual o teu nome? Legião. Porque naquela época uma legião romana variava entre 2.000 soldados a 6.000 soldados. Isso está registrado porque Jesus disse que há castas de demônios que não saem assim. Que é necessário jejum e oração. Não é que tem demônio que sai com jejum e outro que não sai com jejum. Outro que sai sem jejum e demônio que sai só com jejum. Não é esse o princípio. O princípio é que o jejum faz com que você reflita mais, você se negue a si mesmo, você se sensibiliza mais. Observa, quando você entra em jejum, você não entra de qualquer forma. Você entra em jejum, você vigia mais. Você se separa aquele período, aquele horário, 3 horas, ou 5 horas, ou 10 horas, ou 12 horas, ou alguns dias. Você se separa para ler a palavra, para buscar a Deus. Você fica muito mais vigilante com o que ouve, com o que fala. Então isso te leva para mais perto de Deus. Então a luz do Senhor resplandece mais sobre você. Não é que tem demônio que sai com jejum e outro que não precisa de jejum para ser expulso. Quando Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração, é porque você precisa buscar a Deus para ter uma revelação, para pôr abaixo o governo das trevas. Então, isso nos diz que tem situações que nós temos que buscar a Deus, para Deus falar conosco. Qual é a causa, Senhor? Qual é o problema? Está comigo? O que Jesus disse? Jesus que disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai. Então significa que naquele tempo Jesus estava em carne e sangue, em carne e osso, e limitado pelo corpo físico. Mas depois de sua morte e ressurreição, ele voltaria com todo o seu poder e autoridade onipresente, onisciente, onipotente. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Eu fui para a Colômbia o ano passado, em outubro. No dia, eu ia viajar na quarta-feira. Na terça-feira, um profeta me chamou e disse, evangelista, eu preciso te dar uma oferta, vem aqui. Então eu peguei a moto e fui até a casa dele. Um homem de Deus. Evangelista, vamos orar por você. E começaram a orar por mim, irmãos, o céu se abriu. Agora escute isso, presta atenção. Eu havia estado até aquele dia 21 dias de jejum e oração. 21 dias de jejum e oração. Havia algumas irmãs e irmãos intercessores que também oraram por mim. Quando o céu se abre, Deus começa a dar algumas revelações. Escuta isso. O Espírito Santo fala na boca daquele profeta. Evangelista Carlos, um dos maiores principados da Colômbia vai cair por terra. Eu confesso que eu tremi porque eu conheço o profeta e eu sei a glória, e eu lembro da glória que estava naquele lugar, naquele momento, e eu tremi porque sabemos o que é um principado. Porque há hierarquias. Paulo fala sobre, em Efésios 6,12, classes de demônios, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. E fomos à Colômbia. Quando estávamos no estado de Sucre, departamento de Sucre, em Coroçal, naquela igreja que já estava orando pela nossa ida lá, havia uma presença de Deus muito forte. E o Espírito Santo, no final da pregação, o Espírito Santo me disse, declara a queda do principado. E é tão tremendo que quando você está em Jesus, você não teme nada e ninguém. E então eu declarei, pá,
principal em Colômbia. E a apóstola que nos estava traduzindo: cachar por tierra principal em Colômbia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu nunca mais vou esquecer, irmãos, dia 19 de outubro de 2014,